Hoje são 21 de maio de 2023. Eu tenho meu filho, o meu primeiro filho, Rafael, está completando 40 anos de idade. Uma data de muita responsabilidade. É uma data muito especial para ele e para mim também, né? E aí eu quero contar um pouquinho dessa trajetória, lá de início, lá do comecinho, um pouco da minha inexperiência, e que eu ganhei experiência com o passar do tempo, com isso eu ganhei experiência. Em 1982, eu casei, né? Casei em agosto, em julho, muito jovem, né? Inexperiente, casei em julho, aí no mês seguinte logo já engravidei. Mas como bem muito inexperiente, não sabia, não tinha certeza, não sabia que era uma gravidez, que eu estava grávida. Eu simplesmente, quando eu casei, quando nós casamos, a gente foi morar em São Luís. Então, só que sempre a gente vinha para Miranda, passar finais de semana, na casa da minha sogra e da minha família também, que toda aqui de Miranda. A gente vinha para cá. Nessa ida e vinda, no final de semana, um certo dia eu voltei e já passando mal, né? Já passando mal, já me sentindo ruim, muito enjoada e vomitando e tal, achando que era alguma comida que tinha feito mal, que não tinha caído bem, né? E fiquei tomando remédio, o Abimael ficou comprando remédio de farmácia e tal, e nada de melhorar. Até que uma das pessoas lá onde ele trabalhava, ele também, inexperiente, não sabia, a gente não entendia direito sobre isso, e a pessoa falou para ele que poderia ser uma gravidez. Então, aí a pessoa aconselhou, né? A gente vai lá, leva ela para fazer um teste de gravidez. E foi feito o teste de gravidez e o teste deu positivo. Então, em agosto, em maio de 83, aí o Rafael nasceu. Só que quando o Rafael nasceu, a gente já não morava mais em São Luís, a gente já morava no interior, em Gurupi, na divisa do Pará com o Maranhão. Lá não tinha médico, era uma cidade ainda atrasada, né? Não tinha médico. Boa Vista do Gurupi, não tinha médico nessa cidade, nesse interior, nessa cidadezinha lá, nesse município, não tinha nada, praticamente, né? Só tinha uma parteira. Aí, quando foi para mim ganhar neném, chegou a hora, aí a parteira que veio acompanhar, né? Que veio fazer o parto no Gurupi, né? No Gurupi já era município de Carutapera, não era Carutapera. Então, o Rafael nasceu muito bem, um parto normal, rápido e tal. Mas depois o Rafael aí quando foi assim, depois ele adoeceu também várias vezes, adoeceu, tinha muitas crianças ali da época, morria muita criança lá nesse tempo, teve uma virose, sei lá, deveria ser uma virose, uma epidemia lá, sei lá o que era aquilo ali, que matava muita criança. Matou, a gente só via passar os caixões no pessoal, né? E o Rafael doente. Só que Deus, né? Deus queria ele vivo, perfeito. Então, livrou ele desse mal. Passando os tempos, depois o Rafael adoeceu de novo Não, ele não adoeceu. Ele desse tempo ainda continuando lá em Carutapé, lá em Gurupi. A gente continuou morando em Gurupi. Aí quando a gente aí nós passamos um tempo lá, ele ficou maiorzinho.
Depois o Rafael, ele era bem cambotinha, as pernas tudo enroladinhas, tudo dobrado assim. Mas as pessoas ensinavam uma porção de remédio caseiro e tal, e tudo que as vizinhas, senhorinha lá mais experiente me ensinava, eu fazia. E aí, eu não sei se esses remédios assim, ou mesmo, mas eu acredito sempre que Deus estava sempre à frente. Deus estava sempre à frente. Deus curou, ajeitou as pernas dele, ficou normal. Cresceu um rapaz, uma criança de perna normal. Passado mais um tempo, o Rafael adoeceu. Aí nessa época a gente já tinha vindo embora para Santa Inês. A gente já tinha vindo para Santa Inês e o Rafael adoeceu de novo. Só que nesse intervalo, nesse tempo aí, já veio outras crianças, né? Já tive outras crianças, 3 crianças depois do Rafael, que era todo ano um. Aí, crescendo praticamente junto. O Rafael adoeceu de, tipo assim, uma gripe mal curada, não sei, ele deu asma, né? Ele ficou doente, teve asma. Ele sofria muito com essa asma. A gente fazia tanto remédio, os remédios caseiros mesmo, que o pessoal ensinava, aí eu fazia os remédios caseiros para ele e tal. E depois que a gente chegou, isso aí, não, nessa época ele adoeceu lá ainda em Gurupi, ainda lá, né, ainda muito pequenininho. Quando voltamos para Santa Inês, lá em Santa Inês já era diferente, a cidade mais avançada, né? Na época aí, 84, 85, mais ou menos. Ele já tinha, nesse tempo ele já tinha, acho que 5 anos. 5 anos, que foi quando chegou a última gravidez a menina que eu tive. Quando o Rafael tinha 5 anos, a menina nasceu. Só que entre eles teve 2. Teve o Rafael de 83, Daniel de 84, o Adriano de 85 e a menina de 88. O Rafael continuou com problema de asma. Criança, 5 anos, 6 anos. Quando já foi, aí sofria muito, nesse tempo a gente já levava no médico, porque ele sofria muito, ele tinha muito, ele ficava muito fraquinho, ele perdia muito, como é que diz, ele perdia muito líquido, né, ele se desidratava, né, ficava muito desidratado por causa do cansaço, ele ficava muito cansado, ele não podia nem tossir, Rafael não podia tossir. Eu tinha tanto cuidado, mas tanto cuidado assim, mas por tanto cuidado que eu tive, mas não se livrou de pegar essa doença não. Mas eu não saía com ele nem sereno de chuva, nem sol, nem sereno da noite. Eu era praticamente preso dentro de casa com ele, principalmente quando ele começava a tossir. Quando ele começava a tossir, ele não parava mais. Ele tossia até quando ele cansava. E daí era aquela luta, aquele desespero, aquela agonia dele. E era preciso ficar lá no quarto. Ele não se colocasse um ventilador, ele não aguentava porque o vento era muito forte. Então sufocava mais ele ainda. Eu tinha que pegar um pedaço de papelão, ficava abanando para melhorar, né, devagarinho. E assim, ele passou, passava o dia no hospital para tomar soro, para fortalecer mais, que ele ficava muito fraquinho, remédio para passar tosse. Aí nisso, quando foi uma noite, mas ele sempre foi um menino, uma criança de muita fé, uma criança que Deus já tinha um propósito na vida dele. Quando Deus colocou ele aqui, já fez com um propósito para ele, para a vida dele. Então, eu lembro que numa noite, os meninos, tudo pequenininho,
Ele também, né? Ele tinha mais ou menos 7 anos, 7 a 8 anos. Aí, como os outros eram um ano a menos, sempre um ano a menos que ele, um de 84 e tal. Aí ele chamou os outros irmãozinhos dele para orar por ele uma noite para dormir. Ele chamou o Daniel, Adriano, ora aqui por mim. Aí eles foram, dobraram, os pequenininhos foram lá perto da cama dele, aí dobraram lá o joelho e oraram, né? Eles 3 oraram, eu cheguei lá, aí eu fui lá de pontinho de pé, né? Aí eu olhei eles lá orando por ele, orou. Aí pronto, aí foi todo mundo dormir e o Rafael, né, estava mesmo na crise mesmo, que ele não conseguia dormir. Quando ele estava assim, ele não dormia, porque ele ficava tão cansado que ele não conseguia nem fechar a boca, nem não conseguia dormir. E aí quando eu fiquei olhando, né, olhando eles, aí terminou a oração, eles foram dormir, o Rafael também logo dormiu. Aí eu também fui pro meu quarto, a gente foi todo mundo dormir. Quando foi da hora da noite, não sei que horas, né, de madrugada, ele me chamou. Fui lá, achando que ele estava voltando às crises, né, que ele estava sufocando. Aí ele me chamou e me perguntou se, mãe, a senhora veio aqui? Agora a senhora entrou aqui no quarto? Eu digo, não, Rafael. Ele disse, mas tinha uma pessoa, eu vi uma pessoa aqui dentro do quarto. Essa pessoa, eu senti, quando a pessoa passou a mão assim por cima de mim, passaram a mão assim, veio, passou, aí 2 pessoas, e outro também passou a mão assim por cima. Aí voltou, ele disse que quando ele disse que não sabia se ele estava dormindo, se ele estava acordado, mas era como se ele tivesse acordado. Ele disse que quando ele olhou ainda na porta do quarto, foram saindo de costa, ele só viu a pessoa saindo de costa. Ele disse que viu 2 pessoas assim, como se fossem 2 homens, de roupa branca, alto. Ele só viu um pedacinho da roupa sair. E aí pronto, aí eu digo, não, Rafael, aí eu fui aí a gente lá conversando, eu digo, Rafael, então foi Deus, que eram os anjos que vieram te curar. Aí eu acho que foi mesmo. Então, no dia seguinte, ele amanheceu bonzinho, porque quando ele adoecia, quando ele dava essas crises, ele ficava tão ruim, tão fraquinho, que no dia seguinte parece que estava assim, doente 1 semana. Fraquinho, tá? Nem para brincar, ele não tinha ânimo. Mas quando foi nesse dia, no dia seguinte, levantou, acordou, bonzinho, como se nunca tivesse adoecido. E até hoje, graças a Deus, né, para a honra e glória do Senhor, nosso Deus, ele está aí curado. Deus curou, Deus tinha um propósito para a vida dele, quer ele trabalhando na obra do Senhor, tá aí ele trabalhando. Hoje ele é um pastor, ele trabalha com os irmãos ali em Santo Inês, e eu sou muito feliz por ele. E aqui eu estou aqui contando um pouco essa história, sim, porque eu nunca tinha contado para ninguém, nunca tinha conversado nada sobre isso. E tantas outras coisas que eu só resumi, né? Só um resumozinho aqui, porque se eu for parar para contar a história todinha lá do comecinho, é um dia inteiro, mas é assim, mas é muito bom, uma trajetória de vida simples, mas ele muito estudioso, ele muito dedicado em tudo que ele faz com todo gosto, com todo prazer. E é assim, eu me orgulho muito de ter dos meus filhos, dele, dos outros, são 4 filhos, eu me orgulho muito deles. A minha filha, a caçula, também teve de aniversário ontem, porque ficou assim, o Rafael de maio de 83, então 5 anos depois eu tive a menina 5 anos menos, né, do que ele. Então, mas tudo em anos diferentes, mas no mesmo mês, só a diferença de um dia, porque um de 20 e outro de 21. Então é isso.
É uma história simples, mas é uma história que eu gosto muito, que eu acho, particularmente, eu acho uma história muito bonita, muita coisa para contar, mas não vou falar agora, não vou contar agora, vai ter umas outras oportunidades. Então é isso, mas eu desejo tudo de bom, sei que Deus está protegendo ele, você, Rafael, parabéns pelo seu dia e nós estamos felizes, seu e o seu pai, né? Nós estamos aqui sempre torcendo por você, nós te amamos muito e você, Deus, deu ainda mais uma família linda, uma mulher companheira, né? Uma filha também, uma serva de Deus também para você, para te ajudar nessa sua caminhada, né, lado a lado. E parabéns por tudo, parabéns por você, pela sua data muito especial, é especial para você e é especial para nós também. Parabéns pela sua família e que Deus abençoe você hoje e sempre.